Há décadas observo um fenômeno perturbador em meu consultório. Almas que chegam até mim carregando feridas que não são suas, chorando lágrimas que pertencem a outros, vivendo vidas que se tornaram repositórios para o sofrimento alheio. São os que chamamos de empatas, e vim aqui não para celebrar sua sensibilidade, mas para adverti-los sobre os perigos ocultos de sua natureza. Vocês que se reconhecem nesta categoria devem compreender algo fundamental. A empatia descontrolada não é virtude, é patologia. É a dissolução das fronteiras do ego numa fusão psicótica com o inconsciente coletivo. E se não tomarem cuidado, serão devorados por aquilo que acreditam ser seu dom. Nos corredores sombrios da psique humana, onde luz e trevas dançam uma valsa eterna, encontro constantemente aqueles que confundem sensibilidade com sabedoria, absorção com compreensão. Estes indivíduos, tocados por uma permeabilidade psíquica que pode ser tanto bênção quanto maldição, caminham pelo mundo como esponjas emocionais, absorvendo indiscriminadamente tudo que os cerca. Permitam-me ser direto. O inconsciente não é um jardim de rosas espirituais. É uma selva primitiva onde habitam tanto anjos quanto demônios, tanto criação quanto destruição. Quando um empata abre suas portas psíquicas indiscriminadamente, não convida apenas luz, convida toda a escuridão não processada da humanidade. Em meus anos de prática analítica, testemunhei empatas que se tornaram hospedeiros para complexos autônomos que não eram seus. Vi mulheres que manifestavam a raiva reprimida de suas mães, homens que carregavam a melancolia ancestral de linhagens inteiras. Estes não são fenômenos poéticos, são realidades psíquicas concretas, tão reais quanto qualquer sintoma físico. O inconsciente coletivo não discrimina entre bem e mal, ele simplesmente é. E quando o empata se abre a ele sem preparação adequada, torna-se um canal para forças arquetípicas que podem tanto elevar quanto destruir. Vi pacientes que, acreditando estar canalizando amor universal, na verdade estavam sendo possuídos por complexos de poder mascarados de compaixão. Recordo-me de uma paciente, uma jovem professora que chegou até mim completamente esgotada. Ela absorvia não apenas as emoções de seus alunos, mas também os traumas geracionais de suas famílias. Em seus sonhos, via-se carregando sacos pesados, cheios de pedras negras, cada uma representando uma dor que havia absorvido. Quando perguntei de onde vinham essas pedras, ela respondeu: "Eu não sei, Dr. Jung, elas simplesmente aparecem." Esta é a realidade do empata desprotegido. Torna-se um ímã para material psíquico não processado, sem sequer compreender o mecanismo que governa essa atração. Há uma armadilha particular que aguarda um empata: a inflação arquetípica. Quando descobrem sua capacidade de sentir e curar outros, muitos são possuídos pelo arquétipo do curandeiro ferido. Começam a acreditar que seu sofrimento tem propósito divino, que são escolhidos para carregar a dor do mundo. Esta é uma ilusão de grandeza disfarçada de humildade. O ego, seduzido pela sensação de ser especial e necessário, identifica-se completamente com o papel de salvador. Mas por trás desta máscara benevolente, esconde-se uma sombra voraz, a necessidade patológica de ser indispensável, de manter outros em dependência emocional para sustentar a própria identidade fragmentada. A inflação arquetípica é particularmente sedutora porque oferece ao ego uma sensação de significado cósmico. O empata inflado começa a ver sinais e sincronicidades em todos os lugares, interpretando cada encontro casual como um chamado divino para intervir. Esta é a híbrise espiritual em sua forma mais sutil e perigosa. Testemunhei um homem de meia idade que acreditava ser um light worker destinado a curar a humanidade. Ele vagava de relacionamento em relacionamento, sempre atraído por mulheres em crise, acreditando ser seu destino salvá-las. Mas cada cura o deixava mais vazio, mais desesperado por validação. Em análise, descobrimos que por trás de sua compulsão salvadora estava um menino abandonado que aprendeu que a única forma de receber amor era sendo útil aos outros. Sua empatia não era dom divino.
Era a estratégia de sobrevivência traumática mascarada de vocação espiritual. Observei empatas que, inconscientemente, buscam relacionamentos com personalidades narcisistas, viciados ou emocionalmente instáveis, não por masoquismo consciente, mas porque sua identidade depende da existência de alguém que precisa ser salvo. Retirai o ferido da equação e o empata se encontra face a face com o vazio de sua própria existência não examinada. Este é o paradoxo cruel do empata inconsciente. Enquanto acreditam estar ajudando outros, na verdade os estão aprisionando em dinâmicas codependentes que impedem o crescimento genuíno de ambos. O ajudado permanece infantilizado. O ajudador permanece escondido atrás de sua máscara de virtude. O complexo do Salvador é alimentado por uma ferida narcisista profunda, a incapacidade de aceitar que não somos responsáveis pela salvação de outros. Esta ferida, quando não reconhecida, transforma-se em uma compulsão que pode destruir relacionamentos, famílias e, ultimatamente, o próprio empata. Uma das manifestações mais insidiosas desse complexo é o que chamo de parentalização emocional, quando o empata assume o papel de pai ou mãe emocional para adultos que deveriam ser seus iguais. Vi esposas que se tornaram terapeutas não remuneradas de maridos que se recusavam a crescer e maridos que se transformaram em salvadores perpétuos de esposas que dramatizavam constantemente suas crises. O empata preso neste complexo desenvolve uma tolerância patológica ao comportamento disfuncional, sempre encontrando desculpas e explicações para as ações destrutivas dos outros. Ele age assim porque foi ferido na infância, dizem elas. Ela não pode evitar, é mais sensível que os outros. Estas racionalizações, embora possam ter elementos de verdade, servem principalmente para manter o empata em seu papel familiar de salvador, impedindo tanto o seu próprio crescimento quanto dos que pretende ajudar. Para os empatas masculinos, há um perigo específico: a possessão pela ânima. Sua sensibilidade excessiva pode levá-lo a uma identificação total com o princípio feminino, perdendo contato com sua capacidade de discriminação, assertividade e estrutura. Tornam-se homens sombra, agradáveis e solícitos, mas desprovidos de espinha dorsal psicológica. As empatas femininas enfrentam o oposto. Podem ser dominadas por um ânimo salvador messiânico, tornando-se controladoras sob o disfarce de cuidadoras. Manipuladoras emocionais que usam sua sensibilidade como arma para manter outros em órbita ao redor de suas necessidades não reconhecidas. Aqui revelamos uma verdade sombria que poucos ousam reconhecer. Muitos empatas são, na realidade, vampiros energéticos inconscientes. Sua aparente doação é, no fundo, uma forma sofisticada de extração. Eles ajudam para se sentirem vitais, necessários, superiores. O drama alheio torna-se sua droga, o caos emocional dos outros sua fonte de estimulação. Esta dinâmica é particularmente insidiosa porque está revestida de virtude. O empata genuinamente acredita estar sendo altruísta, mas o inconsciente sussurra uma verdade diferente. Sem a dor dos outros para processar, eles se sentiriam vazios, perdidos, sem propósito. Observei empatas que inconscientemente provocam crises em seus relacionamentos para então se posicionarem como salvadores. Eles drenam a energia vital de parceiros, amigos e familiares através de uma demanda constante por validação emocional, enquanto simultaneamente se apresentam como aqueles que dão tudo de si pelos outros. É uma forma de canibalismo psíquico mascarado de amor incondicional. O mecanismo é sutil, mas devastador. O empata vampírico aproxima-se de pessoas em momentos vulneráveis, oferecendo apoio e compreensão. Inicialmente, a pessoa se sente aliviada por finalmente ter encontrado alguém que a entende, mas gradualmente percebe que toda conversa se torna sobre os problemas dos outros, que sua própria energia se dissipa na presença do empata, que não consegue mais acessar sua própria vitalidade emocional sem a mediação dessa figura salvadora. Vi relacionamentos inteiros construídos sobre esta dinâmica vampírica, onde uma das partes se torna completamente dependente da interpretação emocional oferecida pela outra.
a vítima perde progressivamente a capacidade de confiar em seus próprios sentimentos, sempre buscando validação externa para suas experiências internas. O empata vampírico, por sua vez, alimenta-se desta dependência, sentindo-se importante e necessário, mas secretamente desprezando a fraqueza que ajudou a criar. Muitos empatas desenvolvem o que chamo de complexo do sofrimento sagrado. A crença inconsciente de que o sofrimento os torna mais evoluídos, mais espirituais, mais próximos do divino. Esta é uma forma sutil de narcisismo espiritual, onde o sofrimento torna-se identidade e a cura torna-se ameaça. Estes indivíduos resistem secretamente à própria felicidade, porque ela ameaça sua autoimagem de mártires iluminados. Sabotam inconscientemente relacionamentos saudáveis, atraem situações dramáticas e mantêm-se em constante estado de crise emocional para sustentar sua identidade fragmentada. O empata preso neste complexo desenvolve uma relação perversa com o sofrimento, tanto próprio quanto alheio. Torna-se viciado na intensidade emocional que o drama proporciona, confundindo turbulência com profundidade, caos com crescimento. Pessoas equilibradas e felizes começam a parecer superficiais ou espiritualmente atrasadas aos seus olhos. Recordo-me de uma paciente que chegou até mim proclamando ser uma alma antiga, destinada a carregar o karma da humanidade. Ela havia passado décadas saltando de uma crise existencial para outra, sempre encontrando novos traumas para processar, novas feridas para curar. Quando sugeri que talvez fosse hora de experimentar a paz e a simplicidade, ela me olhou com horror genuíno. "Mas então eu não seria especial?", sussurrou, revelando inadvertidamente a verdade por trás de sua compulsão ao sofrimento. Um dos mecanismos mais perigosos que observo nos empatas é a projeção massiva de sua própria sombra. Incapazes de reconhecer sua agressividade, manipulação ou egoísmo, eles os projetam nos outros e então se oferecem heroicamente para curar essas qualidades que, na verdade, lhes pertencem. Esta dinâmica cria relacionamentos profundamente tóxicos, onde o empata se coloca como luz contra a escuridão do outro, sem perceber que está simplesmente lutando contra aspectos rejeitados de si mesmo. O outro torna-se o depositário de tudo que o empata não consegue aceitar na sua própria natureza. A projeção da sombra no empata funciona como um mecanismo de defesa sofisticado que mantém intacta sua autoimagem de pessoa bondosa e compassiva. Toda a raiva, inveja, manipulação e egoísmo que não podem aceitar em si mesmos é externalizado e localizado nos outros. Isso cria o que chamo de relacionamentos de polaridade, onde o empata sempre ocupa o polo luminoso, enquanto o outro é relegado ao polo sombrio. Vi casamentos destruídos por esta dinâmica, onde o empata passou anos tentando curar a raiva do parceiro, sem perceber que estava projetando sua própria raiva reprimida. Vi pais empatas que rotulavam seus filhos como problemáticos ou desafiadores, quando na verdade as crianças estavam simplesmente expressando a rebeldia que os pais haviam suprimido em si mesmos. O mais trágico é que esta projeção impede tanto o crescimento do empata quanto daqueles que o cercam. O empata não pode integrar sua sombra porque não consegue vê-la, e os outros não podem desenvolver suas qualidades positivas porque estão constantemente sendo definidos por suas deficiências. O maior perigo que enfrentam é a completa perda do processo de individuação. Em sua fusão com o sofrimento coletivo, esquecem-se de desenvolver sua própria personalidade única. Tornam-se camaleões emocionais, adaptando-se constantemente às necessidades dos outros, mas perdendo completamente o contato com seus próprios desejos, limites e verdade interior. Esta não é evolução espiritual, é regressão psicológica. É um retorno ao estado indiferenciado da primeira infância, em que não existem fronteiras entre self e outro. É a antítese do que deveria ser o desenvolvimento humano maduro. O empata não individuado vive em constante estado de participação mística com o mundo, incapaz de distinguir entre seus próprios conteúdos psíquicos e aqueles que absorve do ambiente.
Esta condição pode parecer espiritual para o observador superficial, mas é na verdade uma forma de psicose funcional, uma dissolução das fronteiras necessárias para o funcionamento psicológico saudável. Testemunhei empatas que perderam completamente a capacidade de sentir alegria genuína, pois toda emoção positiva era imediatamente contaminada pela consciência do sofrimento alheio. Tornaram-se prisioneiros de uma compaixão distorcida que os impedia de experimentar a plenitude da experiência humana. O processo de individuação requer a capacidade de dizer não. Não aos outros, mas principalmente a compulsão interna de sempre estar disponível emocionalmente para todos. O empata não individuado perdeu esta capacidade fundamental de discriminação. Tornou-se um sim perpétuo para as demandas emocionais do mundo. E neste sim indiscriminado, perdeu-se completamente. Vi pessoas que não conseguiam mais identificar suas preferências culinárias, porque sempre comiam o que os outros queriam. Vi indivíduos que perderam contato com sua própria sexualidade, porque estavam sempre sintonizados com os desejos de seus parceiros. Vi empatas que não sabiam mais que roupas gostavam de usar, porque sempre se vestiam de acordo com o que imaginavam que outros esperavam deles. Muitos empatas carregam o que chamo de herança traumática. Padrões emocionais transmitidos através de gerações que se manifestam como sensibilidade extrema. Frequentemente são descendentes de linhagens onde a expressão emocional foi reprimida e sua empatia funciona como uma válvula de escape para toda esta energia emocional represada. Esta herança traumática pode se manifestar de formas surpreendentes. Vi empatas que desenvolviam sintomas físicos inexplicáveis que, através da análise, revelaram-se como manifestações corporais de traumas ancestrais não processados. Dores de cabeça que correspondiam aos locais onde antepassados foram feridos em guerras, problemas digestivos que refletiam a fome experimentada por gerações anteriores, ansiedade que espelhava o terror vivido por ancestrais perseguidos. O empata que carrega a herança traumática torna-se, sem saber, um arqueólogo emocional, constantemente desenterrando e revivendo experiências que não são suas. Sua empatia não é apenas uma resposta ao presente, mas uma reverberação do passado não curado. Isso explica por que muitos empatas se sentem cronicamente sobrecarregados, mesmo em ambientes relativamente pacíficos. Estão processando não apenas o presente, mas camadas de dor histórica. Se vocês são empatas e reconhecem-se nestas descrições, ouçam-me com atenção. Sua sensibilidade pode ser tanto bênção quanto maldição. Sem consciência, discriminação e trabalho interior constante, ela os destruirá. Vocês se tornarão hospedeiros para forças psíquicas que não compreendem, vítimas de complexos autônomos que drenarão sua vitalidade. O caminho não é suprimir sua empatia, mas desenvolvê-la conscientemente. Devem aprender a diferenciar entre sua própria experiência emocional e o material psíquico que absorvem do ambiente. Devem construir fronteiras saudáveis, não muros, mas membranas permeáveis que filtram o que entra e sai de seu espaço psíquico. A empatia consciente é como uma lâmpada que ilumina sem se consumir, como um espelho que reflete sem se manchar. Mas a empatia inconsciente é como uma esponja que absorve tudo até se desfazer, como uma vela que se consome tentando iluminar toda a escuridão do mundo. Primeiro, devem confrontar sua sombra. Reconhecer os motivos ocultos por trás de sua ajuda compulsiva. Examinar honestamente se sua empatia serve genuinamente aos outros ou alimenta suas próprias necessidades narcisistas não reconhecidas. Este é o trabalho mais difícil, pois requer que abandonem a identidade confortável de boas pessoas e enfrentem os impulsos menos nobres que habitam sua psique. Segundo, devem aprender a arte da contenção. Nem toda emoção que sentem pertence a vocês, nem todo sofrimento que testemunham é seu para carregar. Devem desenvolver a capacidade de estar presente para a dor dos outros sem absorvê-la, de oferecer compaixão sem sacrificar sua própria integridade psíquica. Isto requer o desenvolvimento do que chamo de função discriminatória, a habilidade de separar o self do não-self em meio ao turbilhão emocional. Terceiro, devem cultivar relacionamentos baseados na reciprocidade, não no resgate.
Relacionamentos onde são vistos e valorizados por quem são, não apenas pelo que podem oferecer. Relacionamentos que os desafiam a crescer, não apenas a dar. Isto pode significar o fim de muitas conexões familiares, pois descobrirão que muitos ao seu redor os valorizam apenas por sua função de absorção emocional. Quarto, devem estabelecer práticas regulares de purificação psíquica. Assim como um médico lava as mãos entre pacientes, o empata deve aprender a limpar seu campo energético entre interações significativas. Isto pode incluir rituais simples, meditação, tempo na natureza ou qualquer prática que restaure sua conexão com seu próprio centro. Quinto, devem desenvolver uma relação consciente com o silêncio e a solitude. O empata inconsciente teme o silêncio porque nele pode ouvir a voz de sua própria alma, que foi há muito tempo silenciada pela cacofonia das necessidades alheias. Mas é precisamente neste silêncio que encontrarão seu verdadeiro eu, livre das projeções e expectativas dos outros. O empata maduro não é aquele que sente mais, é aquele que sente com discriminação. Não é quem carrega mais dor, é quem transforma a dor em sabedoria. Não é quem salva mais pessoas, é quem se salva de tal maneira que se torna um exemplo vivo de possibilidade para outros. Este é o caminho da individuação para o empata. Não a fusão com o sofrimento coletivo, mas a diferenciação consciente dentro dele. Não a identificação com o papel de curandeiro, mas o desenvolvimento de uma personalidade integrada que pode escolher quando e como oferecer sua sensibilidade ao mundo. O empata individuado desenvolve o que chamo de compaixão discriminatória, a capacidade de sentir profundamente sem perder o centro, de amar incondicionalmente sem se tornar incondicional, de servir sem se sacrificar. Esta é uma forma mais refinada de empatia, temperada pela sabedoria e fortalecida pela autopreservação consciente. Empatas, vocês carregam uma responsabilidade pesada, a de não se perderem em sua própria sensibilidade. O mundo não precisa de mais mártires inconscientes ou salvadores compulsivos. Precisa de indivíduos conscientes que fizeram as pazes com sua própria escuridão e, a partir dessa integridade, podem oferecer presença genuína aos outros. Sua empatia é um dom, mas como todos os dons, pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A escolha é sua. Permanecerão hospedeiros inconscientes para o drama coletivo ou se tornarão vasos conscientes através dos quais a verdadeira Kira pode fluir? A resposta determinará não apenas o curso de suas próprias vidas, mas o tipo de impacto que terão no mundo. Escolham sabiamente, pois o destino não apenas de vocês, mas de todos que tocam, depende desta escolha fundamental entre consciência e inconsciência, entre individuação e fusão, entre amor maduro e dependência emocional. Lembrem-se, o maior serviço que podem prestar à humanidade não é carregar sua dor, mas mostrar-lhe como carregar a própria dor com dignidade, transformação e crescimento. Sejam não esponjas, mas espelhos, não salvadores, mas mestres da sua própria alma. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. C.G. Jung.